Olá, queridos amigos, aqui estamos com muita alegria para o nosso encontro com Dona Amélia Rodrigues e rogando a Jesus, aos amigos espirituais, que seja um momento bem proveitoso para todos nós. Hoje nós estamos com o nosso amigo querido João Marcos, que está responsável pela reflexão da noite, e vamos trazer ele aqui para o seu boa noite, né? Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Boa noite, Thelma. Boa noite à nossa audiência. Quinta-feira mais esperada. Também, mais uma vez, graças a Deus, com Dona Amélia contigo. Então, tá ótimo. Então, nós vamos iniciar a nossa reflexão da noite. O João vai trazer o tema Autoridade de Jesus, que está lá no livro Trigo de Deus, e vamos refletir juntos, né? Agradecendo aqueles que chegarem, todos serão muito bem-vindos, poderão colocar os seus comentários e participar no nosso chat. Então, vamos à mensagem da noite. João, está com você a palavra. Poder falar um pouquinho mais de Jesus com a doçura que só a Dona Amélia consegue transmitir para a gente. E como a Thelma falou muito bem, hoje nós vamos de Deus. Psicografia de Valdo, pelo Instituto Amélia, o capítulo 16, A Autoridade de Jesus. Falando e sempre muito frondosas e com muitas flores. Tiberíades, Cafarnaum, Magdala, Cesareia de Filipe, Betsaida, algumas dessas cidades, algumas dessas pérolas que compunham o Lago de Genezaré, o entorno do Lago de Genezaré. E essas cidades, segundo Dona Amélia, desfrutavam de notoriedade, ou seja, eram bem conhecidas, e erguiam-se com certa majestade, com certa pompa, circunstância, com certa realeza, ostentando ruas pavimentadas entre palácios e mansões elegantes, luxuosas, que denotavam poder e ociosidade, ou seja, apesar de ter todo o luxo material, toda a majestade exterior, eram todas transmitiam aquela ociosidade, aquele estado de inatividade sem ocupação útil. Dona Amélia continua dizendo que o mar coalhava-se, enchia-se, cobria-se de barcos pela manhã e à tarde, colorindo-se com velas enfunadas, ou seja, abauladas, cheias de ar, aos ventos quais manchas diversificadas sobre o dorso das águas tranquilas. Então ela diz que, além das mansões, das ruas pavimentadas, aquele luxo ocioso, haviam também os barcos dos pescadores com suas velas içadas, enfunadas, que enchiam a paisagem com aquela beleza bucólica, típica de todos aqueles que descrevem como era aquela região. Pela situação geográfica, a quase 220 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, aquele mar, o Mar da Galileia, o Tiberíades, o Lago de Genezaré, que também era chamado Mar, era subitamente sagutido por tempestades violentas que o vergastavam, que o açoitavam, que o chicoteavam, que o maltratavam ameaçadoramente. Um exemplo é quando Jesus aplaca, acalma a tempestade. Os discípulos dormiam no barco e aí se levantou um vento. Esse vento é muito comum até hoje. Ele, do nada, as ondas aumentam, tem uma tempestade meio súbita e leva até um certo perigo na profissão de pescador naquela região. Dona Amélia, ela continua dizendo que piscicoso, ou seja, abundante em peixes, em pescados, contribuía para a manutenção da vida em suas praias e cercanias, arredores, suas proximidades. Ou seja, tudo em volta do Genezaré, do Lago de Genezaré, do Mar, da Galileia, do Tiberíades, todos esses são nomes para a mesma unidade geográfica, que é o Lago de Genezaré. Eram todas essas regiões extremamente beneficiadas por tanta abundância, principalmente a abundância de pescados. Ele era piscoso, muito cheio de peixe, como diz Dona Amélia. No lado oposto de Cafarnaum havia Decápolis, ou seja, do lado de cá a cidade onde Jesus chamou seus primeiros discípulos e começa oficialmente o seu grande ministério, o ministério da Galileia, sua vida pública na Galileia. Do outro lado do lago, a Decápole, ou as 10 cidades gregas,
né, onde Jesus atravessa, logo após a tempestade, acalmado, ele atravessa Genezaré, atravessa o Mar da Galileia, atravessa Tiberíades, para ir curar o endemoniado gadareno, Gerazeno, que era Gerasa, Gadara, era uma das cidades da Decápole, das 10 cidades gregas. Algumas, diz Dona Amélia, em decadência e quase abandonadas. Mesmo assim, atraíam a atenção dos galileus humildes. Era uma região relativamente pobre, essa da Galileia, de pouca erudição, de pouco saber, de pouca inteligência, de pouca instrução acadêmica ou formal. Com uma sinagoga, que era em Cafarnaum, e os que ali nasciam e viviam eram desdenhados pelos oriundos da Judéia, que era orgulhosa e muito fria. Muito comum. Tanto que, se a gente lembrar, quando Jesus estava sendo julgado e Pedro acompanhava de longe o julgamento, quando Pedro abriu a boca a falar, as pessoas falaram: olha, ele é galileu, ele é sertanejo. Hoje, os habitantes da Galiléia seriam tais quais sertanejos, teriam uma fala, né, uma estereotipia do sertanejo. Então teria aquele sotaque carregado, uma postura diferenciada da Judéia, que seria como se fosse o sudeste brasileiro. Então eles eram rechaçados, eram humilhados, eles eram diminuídos, porque eram considerados seres simples, arcaicos, atrasados, brutos, truculentos. Certamente, diz Dona Amélia, eram os galileus ingênuos e até mesmo supersticiosos, sem maior tirocínio, ou seja, sem maior saber prático, sem habilidade de discernir sobre a Torá, o sistema teocrático, né, o sistema teológico e democrático, legal, político do povo judeu, e as demais leis de Israel. Ou seja, eles eram, sim, ingênuos, supersticiosos, e não tinham muito tato com o saber prático, com a habilidade da Torá, das leis que regiam a sociedade. Talvez por isso eles eram tratados como menores pelos habitantes do sul, pelos habitantes da Judéia. Mas Dona Amélia fala também que os galileus criam, acreditavam e amavam sem muita exigência ou qualquer dificuldade. Isso é lindo. Pessoas de coração puro, pessoas abençoadas pela simplicidade e não amaldiçoadas pela simploriedade. Como a Dona Amélia falou agora há pouco, as cidades em volta do lago de Genezaré tinham sua ostentação material, tinham a sua beleza exterior, mas por dentro eram ociosas, ou seja, eram sem utilidades. Mas o povo da Galiléia, principalmente o povo simples, de quem Jesus se cercou e o povo simples que cercava Jesus, segundo Dona Amélia e segundo outros autores espirituais, e inclusive não só espirituais, autores acadêmicos formais, dizem ser realmente um povo que tinha uma simplicidade que era sábia, uma simplicidade que era uma bênção e não uma maldição. Um povo trabalhador, honesto, simples, objetivo, acolhedor, fervoroso. Como diz Dona Amélia, acreditavam e amavam sem muita exigência e sem colocar muita dificuldade, como eram os fariseus, os escribas, os habitantes da Judéia. Um amar sem condição, sem condições. Um amor mais próximo do amor incondicional. Enquanto os outros habitantes, dito mais instruídos, mais versados, colocavam condições no seu amor à religião, ao outro. Dona Amélia disse que os galileus respeitavam os códigos estabelecidos e o povo, em geral, vivia com dignidade e singeleza. Singeleza, aquela simplicidade boa, simplicidade bem vista aos olhos de Deus, mas sempre muito digna. Dona Amélia ainda diz que Jesus amava a Galiléia e os seus filhos. Afirmava em Cafarnaum, Jesus, que aquele povo era o seu povo.
Isso não está descrito ipsiliteris, ou seja, diretamente escrito com essas palavras no Evangelho, na Boa Nova, no Novo Testamento. Mas várias passagens dão essa ideia. Jesus fez sua morada em Cafarnaum. Ele morava, habitava em Cafarnaum. Jesus começa o seu ministério em Cafarnaum. Jesus chama os seus 4 primeiros discípulos e dos 4 mais importantes discípulos em Cafarnaum. A simplicidade, a singeleza legítima de coração puro daquele povo só podia mesmo ter a admiração, o carinho, a afetuosidade do Mestre, porque era um povo parecido com o que a promessa da Boa Nova oferecia. Simplicidade, incondicionalidade de sentimentos, facilidade de sentir e fazer o bem. E Dona Amélia conclui esse pensamento dizendo que ali, junto àquele povo simples, mas muito bom, junto àquela região bonita, cercada de luxo, mas ociosa nas exterioridades, mas com um povo muito presente, muito devoto, muito amigável, Jesus exerceu seu ministério em clima de total ternura, nos diz Dona Amélia. Dona Amélia continua falando da paisagem da Galileia, dizendo que a paisagem era rica de beleza, de cor, e as criaturas, sem atavios, ou seja, sem enfeites, sem adornos, mas sinceras, trabalhadoras e destituídas das ambições aviltadoras, das ambições humilhantes, das ambições que depreciavam. Tocavam-lhe os sentimentos sublimes. Ou seja, as pessoas não tinham grandes ambições externas, não queriam o poder material, o suposto poder material, o suposto poder transitório, efêmero, facilmente retirável, destruível, aniquilável do mundo. Era um povo que gostava da singeleza, da simplicidade. Era um povo que era feliz com o necessário, sem se angustiar muito com os adornos, né? Os atavios do mundo. Por isso, diz Dona Amélia, quando Jesus convoca o seu colégio apostólico, reuniu 11 discípulos galileus e apenas um discípulo da Judéia, do sul, onde ficava a capital Jerusalém. Somente um. Judas, que era da cidade de Queriote, ao sul de Jerusalém. Justamente o discípulo responsável pela traição, prisão e paixão de Cristo. Dona Amélia fala sobre Judas ainda que a mente astuta, a mente esperta, a mente ardilosa e perquiridora, investigadora, pesquisadora, inquieta e desconfiada de Judas desarmonizava os seus sentimentos e tornavam Judas desconfiado, receoso, duvidoso, ou, nas palavras de Dona Amélia, tornava Judas suspeitoso, levando sempre Judas a um estado de perturbação e insegurança. E Dona Amélia ainda diz que entre os discípulos Judas se destacava não por ser, como Pedro, entrosado, emocional, e nem pela sua capacidade cognitiva, como era o caso de Natanael, de Filipe, de André. Não. Entre os discípulos, Judas se destacava por não conseguir sucesso no entrosamento emocional e nem no entrosamento comportamental com os filhos daquela terra da Galileia. Inclusive, como ironicamente chamava os seus colegas de colégio apostólico, os filhos da terra, de uma maneira pejorativa, dizendo, sim, como sertanejos, como pessoas vindas do interior, pessoas simples.
Mas a presença de Jesus, diz Dona Amélia, dava àquela gente simples, aquela gente frequentemente desdenhada, desrespeitada, diminuída, a presença de Jesus entre eles dava uma dignidade e erguia aqueles homens simples, interioranos. Além da dignidade, a presença de Jesus erguia aqueles homens do anonimato e daquela suposta pequenez dada pelos demais, vista pelos demais, mas erguia aqueles homens do anonimato até o ápice, o apogeu, o topo de um futuro inimaginável, diz Dona Amélia. Um futuro irisado, ou seja, um futuro das cores do arco-íris, colorido e brilhante de várias bênçãos que eles sequer conseguiam imaginar. O verbo de Jesus, diz Dona Amélia, rico de sabedoria, arrancava do cotidiano lições de ímpar significado, ou seja, lições sem par, lições únicas, lições nunca vistas anteriormente, emulando-os, ou seja, modulando-os, levando-os a pensar, ajudando-os a chegar às conclusões, né, e às conquistas de valores antes desconsiderados, o que tornaria aqueles homens simples, chucros, mas de muito bom coração da Galiléia, os verdadeiros eleitos. De suas mãos, das mãos de Jesus, escorriam energias que recuperavam os corpos e as mentes em desalinho, e as mentes com falta de ordem ou de cuidado com a sua própria aparência, das mentes perturbadas, e os prodígios e os grandes feitos que Jesus operava produziam impactos profundos naquela massa de gente, naquelas pessoas que se viam atraídas, seguindo aquele homem em número crescente. Dona Amélia diz que a verdadeira autoridade é a do ser em si mesmo. Aquela autoridade que nós carregamos como logo divino, como a centelha de Deus, a autoridade que vem diretamente do Pai. Dona Amélia nos lembra que não se utiliza de violência, não se impõe. A verdadeira autoridade, como a autoridade de Jesus, ela irradia-se. E todos sentem aquela autoridade. Como nos ensina o livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: existe entre os espíritos uma hierarquia, uma organização de respeito? E o Espírito da Verdade responde: sim. E ela é calcada, ela é construída, ela é alicerçada num ascendente moral irresistível. Ou seja, os espíritos se atraem, se respeitam e se obedecem pela envergadura moral, pelo poder moral dele. Kardec ainda insiste e pergunta assim: mas não tem nenhum jeito de burlar esse ascendente moral? O Espírito da Verdade ainda é taxativo. Ele responde: eu disse irresistível. Irresistível como esse poder e essa autoridade que irradiava de Jesus. E aí vocês podem estar pensando assim: João, mas nem todos obedeceram a Jesus. Muito pelo contrário. Os homens dito grandes da sua época desrespeitaram, desobedeceram, inclusive assassinaram Jesus. Pois é. Mas eles tiveram essa reação porque a autoridade de Jesus os humilhava. Se Jesus não tivesse uma autoridade que irradiasse, eles não teriam ficado incomodados com Jesus, do jeito que Jesus os incomodou. Porque nada incomoda mais o hipócrita do que a luz da verdade, do que o escancaramento daquilo que é legítimo. Nada incomoda mais um hipócrita do que um espelho à sua frente. Jesus segurava o espelho. Na sua fala e nas suas atitudes, ele mostrava para qualquer um que o ouvisse a real imagem refletida de quem você era.
os simples de coração, os legítimos de intenção e os humildes enxergavam em Jesus um caminho para a verdadeira liberdade, um caminho para o verdadeiro conhecimento, um caminho para a verdadeira reformulação, revolução íntima. Os supostos sabichões, sábios, orgulhosos, egoístas e, portanto, hipócritas, ao ouvirem Jesus, se sentiam humilhados, se sentiam ultrajados, porque Jesus escancarava a fragilidade das crenças, a hipocrisia dos saberes e das atitudes. Mas até aqueles que desobedeceram e não foram tocados intimamente, de forma benévola, por essa autoridade de Jesus, não ficaram incólumes, não ficaram impunes. Jesus exercia sua autoridade em cima de todo e qualquer ser. E ainda exerce. Como o Espírito da Verdade diz, é irresistível. Mas aqueles de bom coração, diz Dona Amélia, respeitavam essa autoridade de Jesus, mesmo desconhecendo as suas razões. Como o caso de Nicodemos, José de Arimateia, que após as conversas com Jesus, foram humildes o suficientes para dizer: eu não entendo muito bem o que o senhor fala, mas eu sei que o senhor vem da parte de Deus. Algo em mim mudou, e mudou para melhor, depois que eu tive um encontro com você, Rabi. Jesus, diz Dona Amélia, era portador de uma estranha e peculiar força que predominava e convencia. Essa era a autoridade de Jesus. Como nos ensina a doutrina espírita na sua codificação, a autoridade de Jesus vinha pela sua imensa e inquestionável, inabalável, incólume, sem mancha, sem dúvida, superioridade moral. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem nos dado para servir de modelo e guia, nos ensina a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, aquele que se deixa tocar pela verdade, nem sempre suave, mas sempre redentora dessa autoridade do Cristo, estes sim conseguem se libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses sim entendem o que é permanecer nas palavras de Jesus para conhecer a verdade que liberta. Dona Amélia ainda nos lembra que essa autoridade de Jesus se faz ainda mais complexa diante dos espíritos perturbadores, dos seres aturdidos, desnorteados, dos imundos moralmente, que ninguém respeita. Como eu falei, a autoridade de Jesus é irresistível. Ninguém consegue resistir a ela. Mas nem todos reagem de maneira adequada. Nem todos aceitam e acolhem, e ouvem e aprendem. Aqueles, como diz Dona Amélia, perturbadores, imundos moralmente, que a ninguém respeitam, eles ficam realmente aturdidos, desnorteados depois de um golpe, quando em contato com a autoridade de Jesus. Porque Dona Amélia nos lembra que esses espíritos, na sua hediondez, ou seja, nos seus atos e no seu proceder muito repulsivo, eles agridem e agridem-se violentos. Como crianças extremamente irracentas, mimadas e, portanto, frágeis emocionalmente, esses espíritos se recalcitram contra os aguilhões, como disse Jesus a Pedro, a Paulo, às portas da cidade de Damasco. Paulo,
Dura coisa é se recalcitrar contra os aguilhões. Traduzindo, Paulo, você sabe da lei, para de dar murro em ponta de faca. Eu sou Jesus, aqueles a quem você persegue. Venha, entra na rua da direita e eu vou te mostrar o que vai ser de você. Mas os espíritos ainda perturbados, imundos, rebeldes, resistentes, preferem se agredir, se recalcitrando contra os aguilhões, dando murro em ponta de faca, achando que de alguma forma poderão resistir há muito tempo, serem rebeldes por muito tempo a essa autoridade irresistível do Mestre Jesus. Dona Amélia lembra que eles blasfemam e estertoram, ou seja, agonizam sem equilíbrio, no ato rebelde, uma criança mimada, que eles ostentam fúrias estimuladas pela perversidade e enfrentam todos aqueles que os se contrapõem, ou aqueles que se opõem ao avanço imoral, repugnante das suas ideias. Mas Dona Amélia também nos lembra que a autoridade de Jesus transcendia o conhecido. Ela ia muito além do que nós conhecíamos e da autoridade, toda e qualquer autoridade suposta das leis dos homens e dos estatutos da terra. Por isso que a espiritualidade chama de advento do Cristo. Jesus veio inaugurar, como Emmanuel nos ensina sabiamente, a maioridade planetária. Jesus veio mostrar para a gente concepções de existência, de vida, que nós não fazemos nem ideia. Tal qual a criança, quando deixa a inocência da infância e começa a adentrar a complexidade da adolescência. A autoridade de Jesus transcendia ao conhecido, sempre testada e jamais ultrapassada, diz Dona. Existe um texto de Emmanuel, que eu não vou me recordar o título agora, que ele fala isso. A humanidade, através dos tempos, sempre tenta desafiar e até mesmo tenta anular as palavras do Mestre. Mas toda vez que isso é tentado, toda vez que a humanidade se predispõe a isso, ela entra em convulsão, ela entra em agonia, em angústia. Por quê? Porque entra no estado, como disse Jesus a Paulo, de se recalcitrar contra os aguilhões, em dar murro em ponta de faca, em ficar se debatendo em cima de caco de vidro. Sobre isso, Dona Amélia fala que exteriorizava-se ante a simples presença de Jesus, da sua voz, da sua vontade soberana, do seu amor, todo tipo de, ante a isso, todo tipo de resistência caía. Era questão de tempo. Dona Amélia ainda lembra que várias vezes nós vemos no Evangelho Jesus diante dos espíritos obsessores, desafiado pela alucinação, pelo devaneio exagerado e pela perversidade desses espíritos ainda rebeldes e resistentes às verdades divinas trazidas pelo Evangelho. E a atitude de Jesus frente aos espíritos mais rebeldes sempre foi a atitude de um terapeuta amoroso, que não se agasta, não se aborrece, não enfraquece nem cansa, mas também não reage socorrendo sempre. Não, é de um terapeuta. E aí Dona Amélia nos lembra a narrativa de Marcos, lá no seu capítulo 1, entre os versículos 21 e 28, quando Jesus cura um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. E Dona Amélia nos lembra que em Cafarnaum, no início do seu ministério, entrando Jesus numa sinagoga, ali estava um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder?
sem quem tu és o Santo de Deus. Ou seja, Jesus entra na sinagoga, aquele homem obsidiado por um irmãozinho credor do passado, mas extremamente revoltoso na sua condição, diz: por que você está vindo aqui, Jesus? O que você acha que vai ter com a gente aqui? Como quem diz assim: você não é bem-vindo aqui, Jesus. Aqui é nosso lugar. Aqui quem manda somos nós. Você por acaso veio para aniquilar, para derrotar a gente? Eu sei quem é você. Você é o Santo de Deus. Você é o Espírito mais puro e reto que há por aqui. Dona Amélia lembra, conforme a narrativa do evangelista Marcos, que nesse momento que todos ouviram aquele homem endemoniado falar isso, a estupefação, o espanto foi geral. As pessoas perceberam que os espíritos conheciam aquele homem, aquele nazareno, igualmente simples como os outros da Galiléia, a quem ele chamou para discípulo. Aquele carpinteiro de cabelos no ombro, provavelmente em voto de nazireato, primo de João Batista, que era tido como um louco, filho de Maria, uma mãe muito nova, viúva, criado pelo carpinteiro José de Judá, conhecido e respeitado. Mas, ainda assim, só um carpinteiro simples, sem muita instrução, e falava de Deus com uma maestria e fazia milagres espantosos. E agora, como nos ensina Marcos, respeitado até pelos espíritos. Dona Amélia fala que todos ficaram muito espantados porque os espíritos conheciam a Jesus, sabiam da procedência de Jesus e sabiam qual era a tarefa que Jesus estava ali exercendo. E ali, naquela situação, patenteava-se, ou seja, tornava-se evidente a realidade do mundo causal, do mundo das causas originais, que é o mundo espiritual, de onde todos nós procedemos, de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos. Ou seja, ali começa-se a se esclarecer que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual, que aqui é o transitório, aqui é o efêmero, aqui é o irregular, aqui é a contraface, porque aqui o Santo de Deus era só, e entendam, entre aspas, só e somente um carpinteiro. Mas do lado de lá, no real mundo, no mundo das causas originais, no mundo espiritual, ele era o Santo de Deus. Dona Amélia continua o seu relato dizendo que Jesus, percebendo a malícia, a astúcia, a esperteza daquele espírito, repreendeu e disse: cala, e sai desse homem. Não havia outra alternativa, diz Dona Amélia. Não havia diálogo, não havia motivo para uma discussão inútil, não havia motivo para perda de tempo. Com poucas palavras e com a autoridade de quem é o Santo de Deus, de quem é o governador planetário, de quem é o Cristo do planeta Terra, de quem é nosso melhor modelo e guia, simplesmente disse: fique calado e saia desse homem. E encerrou o acontecimento. O espírito, surpreendido, diz Dona Amélia, se sacudiu, ou seja, sacudiu a vítima em convulsões com muita força e, dando um grito muito alto, saiu daquele corpo e se desligou desse irmãozinho que estava em débito. Os que estavam ali na sinagoga, extremamente espantados, perguntaram-se uns aos outros. Começaram a cochichar entre si. Quem é esse? O que é isso? Há uma nova doutrina? Que autoridade é essa?
Essa doutrina é feita com tal autoridade que até manda os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Quem é esse homem? Que doutrina é essa? O que está acontecendo? E um pouco mais à frente, no relato do evangelista Marcos, ele diz que a fama de Jesus espalhou-se por toda a província da Galiléia, porque todos começaram a falar do Nazareno, simples e humilde, filho de um carpinteiro e de uma viúva jovem, que curava as mazelas do corpo, expulsava os demônios, acalmava as tempestades e falava de Deus com uma autoridade que nem os escribas e nem os fariseus tinham. Logo mais, diz Dona Amélia, o evangelista Marcos ainda diz que, ao cair da tarde, quando o sol se pôs, trouxeram para Jesus todos os enfermos, todos os possessos, e a cidade inteira estava reunida junto à porta de onde Jesus morava, e Jesus curou muitos enfermos atormentados por diversos males, e expulsou muitos demônios. Mas não deixava falar os demônios, porque os demônios sabiam quem era Jesus. Quem era Jesus? E é isso, Dona Amélia comenta que a notícia deve ser apresentada no momento próprio. Por isso Jesus não deixou os demônios falar. Nada de ficar falando quem eu sou, o que eu vim fazer. Nada de gerar alarde, aturdimento. Não. As pessoas necessitam ver para crer, nos lembra Dona Amélia. Primeiro os atos, depois as palavras. Não havia e nem há necessidade de pressa numa construção tão importante quanto a do Evangelho, nos lembra Dona Amélia. Há um ciclo para que tudo aconteça. Tudo tem um kairos, um tempo de Deus, um tempo de propósito. Tudo tem uma arquitetura de acontecimento que é sustentada pela própria sabedoria divina. Dona Amélia ainda nos lembra que a precipitação põe a perder os melhores projetos humanos. Confiança, perseverança, paciência, esperança, fé no tempo de Deus. Dona Amélia ainda lembra, é sabedoria saber esperar. E Jesus é o mais sábio de todos. Ele não curou, nos lembra Dona Amélia, todos os enfermos. Lembra? O evangelista fala que curou muitos, expulsou muitos, mas não todos. Não se fala expulsou todos, curou a todos. Curou muitos, expulsou muitos. E aí Dona Amélia, observando esse detalhe, diz que não curou todos os enfermos naquele entardecer e nem deveria fazê-lo. Nos lembrando que há leis que regem o mérito, o valor, o merecimento e o demérito, a falta de valor e a falta de merecimento de cada pessoa, de cada paciente apresentado ali a Jesus naquele entardecer. E essas leis são as leis de causa e efeito, que Jesus jamais violaria e que Jesus é o espírito mais preparado para entender essas leis de causa e efeito que nós conhecemos. Inclusive, diz Dona Amélia, para muitos enfermos, a mais útil terapia seria sim, como ainda é hoje, a continuação da enfermidade, que lhes evita problemas mais graves, danos maiores, a limitação do corpo que nos faz espiar as faltas do passado. Para aqueles que se lembram, existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo de uma mensagem, uma instrução dos Espíritos, feito pelo Vianney, Cura d'Ars, Cura do Ar, que ele fala para uma jovem cega, filha, espia, aguente com paciência, com perseverança, com fé. A sua cegueira não pode ser curada agora, porque você pediu para vir assim. E pediu para vir assim para se colocar na posição de aprendizado através da expiação. Por isso, Dona Amélia fala, para muitos, a provação e a expiação é o melhor caminho para o aprendizado
para o burilamento íntimo, para a reforma íntima, para o autoaprimoramento. E se fossem curados, talvez incorressem em tropeços maiores do que os que cometeram nas existências anteriores. Por isso Jesus não curou a todos. Por isso Jesus não expulsou todos os demônios. E sobre não ter expulsado todos os demônios, Dona Amélia nos lembra que há injunções, há exigências que elucidam, que esclarecem, que explicam as obsessões e respondem pelos seus oportunos mecanismos. E essas exigências que constituem a necessidade de reparação emocional na economia espiritual da vida. É necessário que a gente lembre e jamais se esqueça. Um obsessor, antes de qualquer outra coisa, é um irmão a quem nós devemos. É um irmão que nos pede e pede principalmente a Deus justiça, reparação, restauração. Alguns podem estar pensando, mas João, não. O que eles querem é vingança. Mas o que é a vingança? Senão um pedido de justiça feito sem a sublime consciência da lei divina. Antes de qualquer coisa, todo e qualquer obsessor é a quem eu devo. E ele merece ser tratado como alguém a quem eu tenho uma dívida, com quem eu tenho uma dívida, a quem eu devo. Alguém que merece a minha compreensão, a minha caridade e principalmente a minha humildade. Porque se ele me obsedia hoje, é porque ontem eu o prejudiquei a ponto de ele hoje querer vingança. Ele hoje vir me cobrar. É como Deus, na sua sublime arquitetura da restauração do amor, permitisse que através de uma relação de vítima e algoz, o perdão pudesse ser construído. Por isso que Dona Amélia fala sobre as injunções, as exigências, que através das dívidas do passado promovem a restauração do presente, a correção do presente e a restauração do amor no futuro. Antes de mais nada, todo e qualquer obsessor é um irmão, porque somos todos uma família universal. É um irmão a quem eu devo. E você, por mais que se sentisse envergonhado, ou por mais que não pudesse pagar uma dívida hoje, jamais receberia alguém a quem você deve na sua casa, jamais receberia na sua casa alguém que você deve com desdém, com repulsa. Não seria certo. No mundo dos homens, imagina no mundo dos espíritos, onde não cabe nenhuma hipocrisia, onde todas as mentiras são desveladas, são descortinadas. Dona Amélia nos lembra que Jesus conhecia as causas profundas dessas alienações, dessas perturbações mentais, e era parcimonioso, cauteloso, equilibrado e justo para com esses irmãos que estavam cobrando as suas dívidas do passado. A autoridade de Jesus, diz Dona Amélia, permanece na memória dos tempos e dos povos. Ele ainda é e será por muito tempo nosso melhor guia e modelo. Ele ainda é e será por muito tempo nosso divino amigo, nosso bom pastor, nosso paraninfo na seara, na jornada evolutiva e espiritual que cada um de nós faz. Ele é que nos
protege, Ele é que nos gerencia e orienta nessa sublime aventura que é, nessa sublime bem-aventurança que é sermos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, e ainda assim caminhantes do aprimoramento moral e intelectual. E mesmo sendo infinitamente mais intelectualizado e infinitamente mais moral do que qualquer um de nós, ele ainda tem a cautela, o equilíbrio, a justeza de nos esperar e respeitar o tempo de cada um. Dona Amélia termina dizendo que a região da Galileia recorda o Cristo, recorda Jesus diante do seu mar escuso, abundante em peixes, e sob a claridade do mesmo sol que vestiu de luz as suas paisagens, tão romanescas, tão românticas e tão amenas, tão agradáveis e suaves. Dona Amélia querendo nos dizer que até hoje, e eu conheço várias pessoas que ao pisarem à beira do mar da Galileia, disseram que sentiram a presença de Jesus um pouco mais forte. É como se a energia e a autoridade desse Cristo, a quem nós amamos e respeitamos e tentamos seguir, cada um à sua maneira. É como se a autoridade de Jesus ainda pairasse mais forte naquele lugar. Mas, para terminar minha fala, eu queria lembrar que existe uma simbologia na cultura judaica, utilizando o Mar da Galileia e o Mar Morto, onde um representaria, e por isso ao norte, por isso perto das grandes formações geológicas, o Hebron, o Moriá, os grandes montes da história do povo judeu, Mar da Galileia, mais ao norte, mais alto, mais próximo de Deus, e o Mar Morto, o ponto mais baixo. Existe uma simbologia de que o Mar da Galileia representa o estágio da alma a que todos nós buscamos. Mar Morto, um ponto de partida, onde nós não temos nada, não somos nada, apenas temos um caminho à nossa frente. Mar da Galileia, representando o ponto final desse estágio, o ponto de encontro com Cristo, com o Messias, o ponto de encontro com a luz que brilhou, fulgurante. Mesmo que, na comparação das eras, um lampejo rápido, mas um lampejo que nos permitiu enxergar além do que nós tínhamos e mostrar que o caminho da espiritualidade, o caminho do espírito imortal é o verdadeiro caminho. Então o lago de Genezaré representa a mente de cada um de nós. Representa o estado mental e a aspiração da alma que cada um carrega. Por isso ali Jesus se faz mais forte. A autoridade de Jesus se faz mais presente. E aí eu quero parafrasear uma grande amiga nossa, que dizia que Jesus está tão perto. Ele está a uma oração de distância. E eu sempre que posso corrijo dizendo: Jesus está até mais perto. Jesus está a um pensamento de distância. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu encerro a minha fala de hoje dizendo para vocês que mais importante do que reconhecermos e seguirmos de coração limpo e legítimo a autoridade do Mestre Jesus, a autoridade do Espírito que nos foi dado por Deus como o melhor modelo e guia, mais importante do que isso é entendermos que Ele está e sempre estará a um pensamento de distância. No belíssimo lago de Genezaré, a Dona Amélia começa falando um
poeticamente dele, no belíssimo lago de Genezaré que nós carregamos nos nossos corações e nas nossas mentes, que a presença de Jesus possa ser tão constante e tão poderosa quanto no tempo em que ele pisou, encarnado aqui entre nós. E aí, encerro minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês e pedindo para a nossa amiga Thelma retornar para a gente fazer nossas considerações, para a gente fazer nosso bate-bola. Pois é, muito bom. Essa lição traz muitas reflexões para nós, né? Jesus como modelo e guia da humanidade, com essa autoridade moral, né? Nos mostrando a verdadeira autoridade, isso é muito importante, né? Então, que nós possamos ficar com essas imagens aí da Galileia, né? Trazida por Dona Amélia, e então nós agradecemos, né? Essa figura de Jesus que nos leva a essas intuições, essas reflexões mais profundas, né? E nós, então, encerramos a nossa live de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos que sempre estão conosco, nos ajudando, nos intuindo a levar essa mensagem de amor a outros corações. Então, que possamos ficar com Deus, com Jesus, e até mais, se Deus quiser.